Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu resolvi trazer um estúdio vlog pra vocês. Eu resolvi fazer narrado porque eu tô adorando fazer esse tipo de vídeo. E esse vídeo ele é pós-semana, pós a primeira semana de aula que eu tive. E eu estou aqui revisando a matéria, porque eu resolvi revisar a matéria todo final de semana, né, dos módulos. Porque agora nós temos os módulos e a cada 2 semanas muda o módulo, então a gente precisa, além de estudar todo dia, também tem que fazer revisões, porque senão eu não consigo lembrar das matérias. E aqui eu tô fazendo a revisão de um resumo que eu já fiz. Eu tô usando aquela técnica da Bruna para ler textos acadêmicos e eu meio que adaptei essa técnica para o meu resumo. Eu coloquei ali as partes importantes em verde e as marcas da doença em vermelho para me poder ficar sempre lembrando de tudo certinho. E é o que eu tô fazendo, basicamente, grifando e estou escrevendo, porque assim me ajuda a fixar bastante. Eu gosto de revisar matérias assim também. E aqui também tem uma coisa bem importante que eu também gosto de fazer. Por exemplo, eu deixei esse quadradinho escrito eczema agudo. E eu gosto de ir escrevendo as características dessa doença conforme as coisas que eu vou lembrando, porque assim eu também forço a minha memória para conseguir lembrar das coisas e eu acho isso importante. Uma vez eu vi que quanto mais a gente força a nossa memória, mais a gente consegue gravar as coisas. E aqui eu estou tentando fazer um mapa mental, gente, ficou horrível. Ficou horrível esse mapa mental. Eu não sei fazer mapa mental, gente. Eu estou aprendendo ainda. Mas é assim como tudo na vida, né? A gente vai aprendendo as coisas conforme o tempo passa e conforme mais vezes a gente faz, né? Então eu tô aqui fazendo esse mapa mental, até que não ficou nada mal, tá? Deu pra fixar algumas coisinhas. Só que eu ainda não, como eu disse, eu ainda não sei fazer exatamente. Então eu tive alguns erros, como algumas partes eu acabei olhando na matéria. E quando a gente vai fazer um resumo, né, um mapa mental, a gente não tem que olhar, né, basicamente. Então, eu fiz esse erro, mas é assim, como eu falei, a gente vai aprendendo. Outro erro que eu acho que eu cometi, não sei se pode ser bem um erro, mas é como essa matéria não é, por exemplo, uma doença só, ela é um conjunto, são várias doenças dentro de uma só, por exemplo, a eczema, existem vários tipos de eczemas. Então, eu acho que o meu outro erro de tentar fazer um mapa mental dessa matéria foi porque são várias doenças e eu teria que meio que dar uma destrinchada em cada uma. Então, eu acho que eu deveria ter feito uma para cada doença, então por isso que acabou ficando assim. Falando um pouquinho agora sobre a minha primeira semana, eu achei que ela foi bem puxada, mas eu acho que por 2 motivos. O primeiro motivo é porque eu não tô acostumada, né? A gente acabou de voltar das férias e sempre quando a gente volta de férias é aquela coisa, né, gente? A gente não tá acostumado a ficar muito tempo sentado, estudando, revisando. E outra porque o 7º período é muito complicado, porque ele tem muita matéria. Como uma professora disse pra gente, ela falou que o 7º período é quando a gente vai aprender todas as doenças do mundo. Claro que ela tá exagerando um pouquinho, mas de fato a gente tem muitas doenças para aprender nesse período. E eu acho que ter essa quantidade, esse continente de matéria, faz que a gente fique um pouquinho desesperado querendo dar conta de tudo. Mas eu achei que essa primeira semana foi bem puxada. Também porque eu ainda estou me acostumando, né? Eu também percebi que eu fiquei com um pouco menos de tempo também para fazer leitura prévia, leitura antes das aulas. Que como eu falei em algum outro vídeo, eu gosto de algumas matérias fazer uma leitura prévia para eu ficar mais inteirada no assunto e quando eu chegar também na aula, eu já ter alguma ideia e também tirar algumas dúvidas que eu possa ter dessa leitura prévia. Eu comecei a fazer isso recentemente e eu percebi que tem dado bastante resultado para mim, eu tenho gostado bastante. Então eu preciso me adaptar um pouco em algumas matérias a continuar fazendo isso. Mas isso não é uma reclamação, só tô falando um pouquinho como foi minha primeira semana. É um privilégio enorme estar podendo fazer faculdade e eu só tô falando um pouquinho mesmo de como foi essa primeira semana. Eu acho que eu vou me adaptar bastante ao restante das semanas, cada módulo vai ser de um jeito, então eu vou conseguir me adequando conforme toca a música, digamos assim.
Depois do almoço, então, eu continuei as minhas revisões. Eu coloquei essa música aqui, que eu amo escutar essa música para revisar, para estudar. Eu vou deixar o nome aqui para vocês. Aqui eu peguei a minha anotação de aula e a ficha pautada que eu já tinha feito antes da aula, porque a gente tem TBL. Como a gente tinha então esse TBL, eu fiz essa ficha antes, porque eu estudei antes dessa matéria. E eu percebi uma coisa muito legal nessas minhas revisões desse sábado, e eu fui lembrando bastante das coisas que foram dadas na aula. E eu fiquei muito contente com isso, porque eu consegui lembrar das coisas, porque como eu falei, em algumas matérias eu dou essa olhada antes na matéria, então isso me ajudou bastante a conseguir lembrar nessas revisões que eu fiz hoje. E aqui, só para finalizar, eu comecei a fazer uma tabela. Eu gosto bastante de fazer tabelas porque eu acho que elas dão uma organizada boa nas ideias. Então eu comecei a fazer essa tabela sobre os pênfigos que eu estava revisando hoje. Então é isso, esse foi o meu study vlog de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem se vocês estão gostando desse formato que eu tô fazendo agora, porque eu tô gostando bastante de fazer assim. Me falem aí nos comentários, não esqueça de deixar o seu curtir. E é isso, até o próximo vídeo.